Isabela, aproveitando a sua participação aqui, a gente podem jogar de novo os números no telão para a gente fazer uma rápida análise com a conjuntura daqui de São Paulo. Comentei mais cedo aqui com o Maza e com a Tati, que estava aqui com a gente também, sobre a emoção, né? O pessoal, Catarina também, repórter, entrou aqui, nossa parceira lá do Rio, falou que no Rio há uma expectativa também de saberem do resultado daqui de São Paulo. Disse para ela que aqui vai ser com emoção, porque está assim, a disputa está muito acirrada, a gente já tem um pouco mais 50% da apuração realizada, 62,31%, e ainda não há muita definição entre esses três candidatos, né? Nunes, Boulos e Marçal. Qual que é a sua análise com relação a essa configuração aí? Você acha que vai ser uma caixinha de surpresa? Olha, minha aposta até antes da sexta-feira era o Marçal estar no segundo turno. Eu estava com essa análise, até porque, de uma certa maneira, Bolsonaro apoia Nunes, mas ele soltou um pouco a mão do Nunes no final, né? Quase que, agora, inclusive, falando que se o Marçal eventualmente for para um segundo turno, ele apoia o Marçal, o que é, digamos, enfim, a gente nem terminou o primeiro turno, né, a apuração. Mas, de qualquer maneira, um comentário que poderia ser feito eventualmente, né, não precisaria ser feito ou ser feito depois. Mas eu acho que o que acontece no caso de São Paulo, até para quem não está em São Paulo acompanhando tão cotidianamente, é que a emoção começou, quer dizer, nós temos no caso de São Paulo, emoção o tempo todo, né, com notícias que se tornaram internacionais, de violência política, etc. Mas, na sexta-feira, quando o Marçal publica um laudo falso, né, acusando, né, atestando a ideia, né, de que o Boulos teria sido internado, enfim, por uma questão psiquiátrica, isso muda muito a configuração. Psiquiátrica e de uso de cocaína, né? De uso, não é só uma questão corrobora a psiquiátrica. tese da campanha toda, né? Exatamente. Então, no final das contas, que é uma coisa que ele já vinha construindo, né? Não é uma coisa nova, né? Porque se a gente vai olhar ao longo da campanha, Marçal primeiro diz que Boulos é viciado em açúcar, né? Comedor de açúcar, etc. Isso acaba não colando muito. Depois Fazia gestos com a mão, né? Fazia gestos com a mão, né? Enfim, né? De alusão, né? Do uso de cocaína. Que também, enfim, completamente inadequado, né? Porque a gente está falando de uma questão muito séria, né? Comentários completamente descabidos, né? Sim, e que afeta muitas famílias, né? Uma questão muito séria. E aí depois, enfim, vem construindo isso e chega na sexta-feira à noite, que é praticamente sábado, né? E lança isso nas suas redes, que depois foram bloqueadas, etc. Então, eu tenho a impressão de que no caso do Marçal, foi um tiro no pé. Eu acho que o que acabou acontecendo é que ao fazer isso, né, ele coloca, como a gente tem visto, a sua candidatura em risco, né, pode ter problemas sérios, inclusive de se tornar inelegível para próximos pleitos, e acho que isso pega muito mal, principalmente um tipo de eleitorado que ele vinha tentando conquistar, que estava com dificuldade, que era o eleitorado feminino. Né? Então, eu acho que essa estratégia acabou não funcionando tanto, e isso tudo para dizer que era a minha impressão até sexta-feira, né? Agora já, enfim, tenho dúvidas se Marçal consegue, de fato, vamos ver agora nas próximas horas aqui juntos, né? Mas está muito, de fato, muito acirrado, né? Está muito difícil, assim, de saber, porque está ali pau a pau, né? A impressão que dá é de que essa publicação de sexta-feira é um golpe abaixo da linha da cintura, mas muito duro, né? Muito violento, né? Então, a gente chegou ao ponto do pastor Silas Malafaia, que é um puxador de voto de Jair Bolsonaro e desse grupo, fazer uma defesa do Boulos. Né? Nossa, sim, Maza tem razão. Então, assim, todo mundo imaginava que o Marçal talvez fosse ter um distanciamento da disputa pelo segundo turno, né? Porque realmente é muito excepcional, assim, uma situação muito grave. Sem tempo de também, TV, né? Sem tempo de TV, exato. As redes derrubadas no fim de semana, que é um instrumento super importante para ele, já não tinha mais campanha de rádio e TV. E o Marçal fez e ele fez uma performance, né, uma estratégia de caminhar e correr, né, na cidade, encerrando na Praça da Sé. Eu estava acompanhando, enfim, né, diferentes coisas sobre eleições, e era isso, as redes, eu acho que durante 3 perfis diferentes, 2 ou 3 perfis foram derrubados, e aí ele tentava abrir um novo e foi fazendo a live, e termina na Praça da Sé. Eu não sei se você viu o comentário dele na Praça da Sé, ele disse que vai voltar, quer dizer, se eleito, né, voltaria a uma mentalidade do momento em que São Paulo foi criada, né? Então 1500, e aí ele vem com essa perspectiva de voltar aos tempos de 1500, né? É importante dizer que essa foi uma campanha aqui em São Paulo, sobretudo a gente acompanhou, muito violenta, né? Não só violência física, porque teve até cadeirada,
mas violência no debate, na forma como nos confrontos, na forma como eles se colocavam, muito desrespeito, né, para todos os lados, sobretudo do candidato Marçal. Ele atacou bastante nesse lugar com esse viés da violência, da misoginia, falou da mulher.